Olá a todos, vou então neste vídeo resolver aquele desafio que a vossa professora vos colocou, que eu suspeito talvez tenham alguma dificuldade nestes primeiros exercícios, porque é preciso olhar para isto com olhinhos bem abertos, ok? O desafio consiste então no seguinte: perceber qual é que é o valor do raio da circunferência mais pequena, sabendo então que o raio da circunferência grande é exatamente igual a 4 unidades. Bem, para resolver isto, vou então marcar aqui alguns pontos que são cruciais para perceberem exatamente a resolução deste exercício. Vou chamar então aqui ao centro da circunferência grande, vou chamar então aqui o ponto O, vou chamar aqui ao centro da circunferência mais pequena o ponto P, ok? O ponto P, e agora vou colocar aqui um ponto que é o seguinte: eu vou traçar aqui um raio da circunferência grande que passa então aqui pelo centro da circunferência pequena. Seria então um raio que vinha assim. E vou chamar a este ponto aqui, reparem que é exatamente a interseção das duas circunferências, exatamente aqui neste ponto vou chamar então o ponto A. Bem, agora vou aqui escrever o seguinte. Reparem aqui numa situação que será importante para resolvermos isto. Reparem que aqui, esta linha aqui a vermelho é exatamente um raio da circunferência pequena e esta linha aqui a vermelho é exatamente também um raio da circunferência pequena. E esta linha aqui também, este bocado aqui azul que vai de P até A, também é um raio da circunferência mais pequena. Atenção que daqui até aqui não é um raio da mais pequena, o raio da mais pequena seria só até aqui e falta este bocadinho. Ok. Então como é que vamos estruturar o nosso raciocínio? Eu sei que de O até A, eu sei o seguinte. O até A, ou seja, daqui até aqui, até exatamente aqui, é exatamente igual ao raio da circunferência grande, que é exatamente 4. Então o que eu vou fazer aqui é exatamente desconstruir este raio, ou seja, dizer então, por exemplo, que OA é exatamente igual a OP, ou seja, daqui exatamente até o centro da mais pequena, e a este comprimento eu vou adicionar então a distância de P até A. Parti então este raio da circunferência grande em dois comprimentos. Minha estratégia vai consistir então em determinar isto. Bem, como é que eu vou determinar aqui a distância do O até P? A distância do O até P é exatamente daqui até aqui. E reparem nestas linhas que eu tracei aqui a vermelho, que são raios da pequena. Então, por exemplo, aqui, né, esta distância aqui também é um raio da circunferência mais pequena, porque é exatamente igual a este aqui. Desta forma, tenho aqui então um triângulo retângulo em que sei exatamente, ou melhor, não sei o valor, mas pelo menos os dois catetos estão definidos. Então vou terminar aqui OP, aplicando o teorema de Pitágoras. Vou então dizer que a distância de OP ao quadrado é exatamente igual a este raio aqui ao quadrado mais o outro raio ao quadrado. Tenho então que a distância de OP ao quadrado é exatamente igual a duas vezes o raio ao quadrado. Determinando então aqui a distância do O até P, tem então que será a raiz quadrada de duas vezes o raio ao quadrado. Posso então separar esta raiz pelo produto, dizendo ainda que a distância do OP é exatamente igual a raiz de 2 vezes o raio mais pequenino. A propriedade que apliquei aqui é uma propriedade dos radicais que me diz o seguinte. Okay? Se eu tiver a raiz do produto, isto é exatamente igual ao produto das raízes. Okay? Então separei aqui esta raiz, o radicando que era um produto, em duas raízes de mesmo índice. E depois, apliquei também aqui esta propriedade, sem a raiz de índice n da A levantada a n, isto é exatamente igual a A. Ok? Então repara, eu aqui tinha a raiz de 2 vezes r quadrado, então fiquei com a raiz de 2 vezes a raiz de r ao quadrado, posso simplificar isto e fica então com o raio vezes a raiz de 2. Ok? Exatamente isto tem aqui. Bem, já defini então o P. E eu sei exatamente que este PA também é um raio. Ok? Este PA é exatamente igual ao raio. Bem, então repara, já tenho tudo. Se eu sei que OP é exatamente igual a R vezes a raiz de 2 e sei também que PA, a distância de P até A é exatamente igual a R e sei que este OA é exatamente 4 unidades, então eu posso aqui dizer o seguinte. 4, que é o valor da distância do O até A, que é um raio da circunferência grande, é exatamente igual a R
raiz de 2 mais r. O que é que eu posso fazer aqui? Posso, por exemplo, colocar aqui o r mais pequeno em evidência, ficando com o seguinte, r, e lá dentro fica raiz de 2 mais 1. E agora resolves isto em ordem aqui ao raio da circunferência mais pequena. Bem, facilmente se faz, não é? Dividimos tudo, ao dividir tudo em ambos os membros pela raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1, isto aqui simplifica e eu tenho então que o raio da circunferência mais pequena é exatamente igual a 4 sobre raiz de 2 mais 1. Ok? E tens então a distância. Não, isto agora é só calcular o valor na máquina, tens aqui um valor numérico. Bem, se vocês já tivessem falado então da questão da racionalização de denominadores, este é um caso claramente onde teriam de fazer esta situação. Mas como ainda não abordaste exatamente essa situação da racionalização de denominadores, eu penso que ficarás então por aqui. É só exatamente fazeres a conta na máquina e escreves então e tens o valor do raio da circunferência mais pequena. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.